Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui, em que eu vou fazer uma análise do edital, do recém-publicado concurso aí da Cefaz Sergipe 2025. A minha análise do edital aqui, por motivos óbvios, vai ficar... Eu vou falar até um pouquinho de outras disciplinas, mas o cerne aqui, o objetivo maior, a finalidade maior desse vídeo é fazer uma análise da disciplina de auditoria fiscal. Já fazendo aqui um aviso mais do que importante, a disciplina de auditoria fiscal, ela é o segundo maior peso da sua prova. Está empatado com a parte de análise de dados ali, só perdendo para a legislação tributária estadual, né? Então, só a auditoria fiscal, se a gente considerar os 20 pontos da objetiva e os 40 pontos da discursiva, só a auditoria fiscal ela responde por 18% da sua prova, né? Falando um pouquinho até antes de entrar nos detalhes da ementa de auditoria fiscal, o que afinal é essa auditoria fiscal, como isso é cobrado, como você deve se preparar, falando um pouquinho do concurso em geral, eu não tenho dúvida, pelo que eu estou percebendo, e eu tenho comentado bastante sobre esse concurso, é óbvio, esse é um dos motivos pelos quais eu estou investindo esse tempo aqui, preparando esse material, né? E eu tenho percebido algo que eu acredito que você, nesse ponto, já percebeu também. A demanda por esse concurso da Cefaz Sergipe, e alguns motivos eu vou falar aqui porque, na minha opinião, ela está muito baixa quando comparada com outros concursos que estão abertos ou suspensos, né? O caso da Cefaz Goiás, outros que ainda nem estão publicados, mas que estão na expectativa de serem publicados, como o Distrito Federal e outros. Muita gente não está nem pensando em fazer esse concurso da Cefaz Sergipe. Então, se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você está interessado, então essa é uma ótima notícia. Por que, na minha opinião, muita gente está fugindo desse certame? E por que eu acredito que ele é uma ótima oportunidade para aqueles que decidirem sim encarar e tiverem condições para tal? Se você pegar 4 matérias do seu edital, legislação tributária, auditoria fiscal, análise de dados, que é a parte de TI, e estatística, juntas elas representam 65% do total dos pontos da prova. E aqui eu estou falando de objetivas e discursiva, né? Por isso que eu repito o que eu disse aqui no início. A minha finalidade com esse vídeo é falar da auditoria fiscal, que sozinha é responsável por 18% da prova, tá? Mas quando você pega um concurso em que a grande maioria, quase 70% dos pontos estão concentrados em 4 matérias, muita gente não vai fazer por não ter uma afinidade ou por não ser bom em algumas dessas matérias. Eu sei que a maioria de vocês teme dessas 4 aqui, de repente uma estatística, uma parte de dados. Vocês nem costumam temer tanto assim a auditoria fiscal. Agora, é claro, dentro desse contexto que eu acabei de falar, se você quer ter uma oportunidade, se você quer chegar competitivo para esse certame, você tem que dominar, por óbvio, né? Não preciso nem falar o porquê aqui, mas você tem que dominar uma matéria que é responsável sozinha por 18% dos pontos da prova, tá? Desconsidera esse janeiro de 2025 aí, que isso está errado. Mas vamos lá, galera. O que a gente vai falar aqui sobre nesse nosso breve vídeo aqui? Qual é o conteúdo da auditoria fiscal, que eu sei que muita gente tem dúvida sobre isso. Esse nome, o que ele representa? Isso é diferente de auditoria? Isso é auditoria privada? Isso é auditoria governamental? É auditoria externa? É auditoria interna? Você vai aprender isso aqui, nunca mais vai esquecer. Mais importante do que qual é o conteúdo é como ele é cobrado, e a gente vai ver isso aqui com exemplos reais de 2025, 2024 e um pouquinho mais antigos. Tão importante quanto o tópico 2 é o tópico 3, como você estudar certo e ser aprovado. E como eu já havia antecipado aí nas minhas redes sociais, e faço questão de deixar aqui de forma transparente, nesse vídeo também eu vou te fazer uma oferta aqui para caso você queira me acompanhar além. A nossa jornada, né, nesse certame, ela já começou aí com as nossas trocas de mensagem nas redes sociais e tudo. Ela segue aqui por meio desse vídeo, onde eu quero te entregar uma análise que você por si só já vai aproveitar, mas para aqueles que ao final quiserem continuar comigo nessa jornada, eu, conforme falei nas minhas redes sociais e repito aqui de forma transparente, vou te fazer uma oferta, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual é o conteúdo? O óbvio precisa ser dito, né? O conteúdo é o que está presente no edital. Tá bom, mas só falar que é o que está presente no edital não ajuda muito, porque a ementa de auditoria fiscal da Cefaz Sergipe, ela é enorme e você começa a bater o olho ali, muitas vezes você vai falar, pô, a parte inicial não conversa com a parte do meio da ementa ali, né, pensando naquela imagem do edital, que também não conversa muito com essa parte final. Então é o seguinte, você nunca mais vai esquecer disso.
Primeiro que o nome não interfere em nada, tá, gente? Ele podia chamar de auditoria fiscal, podia chamar de auditoria contábil, podia chamar só de auditoria tributária. O nome não quer dizer nada. O que quer dizer é o que está presente na ementa. É isso que a gente tem que avaliar e é isso que eu estou te apresentando nesse momento. Olhando para essa ementa, a gente identifica muito facilmente três grandes eixos. O primeiro eixo é o de auditoria contábil, que é a parte clássica da auditoria, né? Aquelas questões com base nas normas brasileiras de contabilidade, técnicas e profissionais, as NBC-TA e as NBC-PA, né? Então, isso aparece para todos os fiscos praticamente, quase 98% dos fiscos que você fizer, da Receita Federal, fiscos estaduais e fiscos municipais, o que vai ser cobrado em essência é esse primeiro eixo. No segundo eixo, você tem os testes em áreas específicas das demonstrações contábeis, tá? Ele começa ali com o tópico 5, que é aquele de superavaliação e testes para superavaliação e para subavaliação. E depois você tem, propriamente, as finalidades e os instrumentos de auditoria, como o nome do eixo sugere, em áreas específicas das demonstrações contábeis. Como eu botei aqui o exemplo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, contas de resultado e tudo mais, tá? E o terceiro grande eixo são os tópicos de auditoria fiscal, e eu coloco aqui propriamente dita porque a auditoria fiscal é o nome da sua ementa. Então, para esse certame, isso varia. Se você pega, por exemplo, o edital da Cefaz Sergipe 2022, tinha mais coisa dentro desse eixo da auditoria fiscal propriamente dita. O que você tinha lá em 2022 e não tem agora, por exemplo, auditoria na importação, crédito, aproveitamento do crédito de ICMS, coisas relacionadas à base de cálculo e tudo mais, nesse aqui não tem. Esse aqui a gente tem 3 tópicos dentro, 4 na verdade. Identificação de fraudes na escrita fiscal, que é um tópico que a gente vai ver alguns exemplos aqui. Tem a auditoria na nota fiscal eletrônica, auditoria na EFD, que é a escrituração fiscal eletrônica, e mais a Lei Complementar 105 de 2021, que trata da quebra do sigilo das informações bancárias aí, tá? Então, auditoria fiscal são esses tópicos 1 a 4 e 6 a 8. O tópico 1, ele é um tópico guarda-chuva, ele é assim descrito, NBC-TA e NBC-PA. Ele pode cobrar qualquer uma das mais de 40 NBC-TA e PA, tá? Então, é um tópico que eu brinco que ele é meio covarde, ele te permite a cobrança de qualquer coisa e é por isso que você não vai estudar esses 40 e tantos normas, você tem que estudar de forma inteligente, né? Então, você tem esse tópico guarda-chuva e depois ele menciona algumas coisas de taxativa ou expressamente, como amostragem, evidências, testes de observância e testes substantivos, identificação de fraude na escrita contábil e algumas coisitas mais, tá? Sobre os testes em áreas específicas aqui, como a gente vai ver por meio de exemplos, aqui ou ele pode te cobrar de aplicações práticas de conceitos da contabilidade, ou uma parte de doutrina esparsa, né? Tem Silvio Aparecido Crepaldi, tem Marcelo Cavalcante Almeida, é uma doutrina bastante esparsa, esses dois aqui são os principais, o que torna muitas vezes o estudo inteligente, não muito simples como quando você tenta seguir sozinho, tá? E sobre o terceiro eixo aqui eu já falei bastante. Então vamos lá, beleza, mas o que cai efetivamente desse conteúdo que a gente acabou de apresentar? Eu estou te trazendo aqui duas visões. Na Cefaz Sergipe 2022, você teve 47% das questões de auditoria contábil, 40% de testes em áreas específicas e 13% apenas dos tópicos de auditoria fiscal. Tá, mas isso é um certame isolado. E se a gente trouxer uma análise mais ampla de todos os editais não iguais, porque não tem nenhum exatamente igual a esse de 2025, mas editais parecidos, e aqui eu os cito, Cefaz Rio 2025, ISS Mossoró, ISS 24, ISS Fortaleza 23, Cefaz Ceará 22 e tantos outros aí, o cenário é parecido. Observa só, quando eu extrapolo do último certame da Cefaz Sergipe até o da Cefaz Rio 2025, você tem os mesmos 47% para auditoria contábil e você diminui um pouquinho ali para 38% nos testes em áreas específicas e aumenta um bocadinho a mais nos tópicos de auditoria fiscal, tá? O grosso sempre vai estar, o principal sempre vai ser auditoria contábil, seguido dos testes em áreas específicas e em terceiro lugar os tópicos de auditoria fiscal. Isso aqui é legal para ilustrar, porque quem quer passar nessa prova vai ter que estar bem nesses 3 grandes eixos, beleza? Beleza, gente. Aí já vimos o que é o conteúdo, mas como ele é cobrado, eu acho que isso é mais importante do que saber qual é o conteúdo, qual o estilo que o Sebrasp vem empregando. Tá aqui, ó, uma questão clássica, testes em áreas específicas, que caiu na Cefaz Rio 2025. Olha lá, no âmbito da auditoria do ativo imobilizado, qual é a abordagem
que auxilia na identificação de ativos ocultos e na detecção de eventuais alienações fictícias e tal. Aí ele dá vários exemplos. Isso não é essa questão não é aplicação prática de contabilidade, isso aqui mistura um pouquinho de doutrina esparsa da nossa queridíssima auditoria fiscal, tá? O objetivo aqui não é resolver a questão, é apenas mostrar como que esses tópicos ou esses eixos são cobrados. Ó, Cefaz Acre 2024, aqui ó, testes em áreas específicas, mas aqui é pura e simplesmente aplicação prática de contabilidade. Na auditoria do PL, deve-se considerar que a reserva de lucros a realizar pode ser constituída, não pode. Isso aqui é conhecimento da Lei 6404 ali, né? Não sou tão especialista assim em contabilidade, mas essa é uma questão cobrada em auditoria, que é exclusivamente aplicação de conhecimento de contabilidade. Mais uma, ó, agora do terceiro eixo, dos tópicos de auditoria fiscal, ISS Mossoró 2024. Repara, questão que cobra EFD e NFE, mas não está cobrando os famosos ajustes CINIF não, né? Essa é conceitual. Utilização de sistema gerenciador de banco de dados aqui na questão de cima. Aqui embaixo diz que o auditor, o que o auditor deve verificar. Então esse é um exemplo interessante, porque as questões anteriores à Cefaz Sergipe 22, nesse eixo de auditoria fiscal, especificamente quando a gente fala de FD e NFE, basicamente elas ficavam restritas à cobrança dos ajustes CINIF, tá? Do 2 de 2009 e do outro da nota fiscal eletrônica e o da EFD, tá bom? Isso vem mudando, as questões estão sendo um pouco mais conceituais, mesmo nessa parte de FD e NFE. Mais um último exemplo aqui, ó, questãozinha da Lei Complementar 105 de 21, que é uma lei tranquila e que tem uns artigos que a gente sabe que são sempre os mais cobrados. Essa outra foi cobrada no ISS Mossoró 2024. Eu não trouxe, gente, exemplos de questão do primeiro eixo, que é a parte de auditoria contábil, porque essa vocês já estão carecas de saber. Então, passando ao terceiro ponto aqui do nosso vídeo, como estudar certo? Eu acho que se você quer garantir esses 18% dos pontos da prova, você tem que fazer uma resolução inteligente de questões, nesse caso, objetivas e discursivas, tem que construir uma boa base teórica, tem que sempre estar atento. Esses dois pontos aqui, foco na retenção e treinamento, isso aqui vocês vão levar para a vida, não só para esse certame, não só para o estudo da auditoria fiscal, tá? Eu acho que especificamente no que diz respeito à auditoria fiscal para esse concurso, esses dois primeiros pilares aqui, no meu entendimento, é o que a gente tem que focar mais. Porque focar na retenção e treinar vai valer para qualquer matéria de qualquer concurso sobre o qual eu viesse a falar aqui com vocês. No que diz respeito à resolução inteligente de questões, só um exemplo aqui, ó. Se a gente pega todas as questões Sebrasp, área fiscal, e não é só área fiscal com essa ementa parecida, de 2020 a 2025, 145 questões. Para a disciplina de auditoria, isso já é um número interessante. Se a gente pegar outras um pouco mais antigas e selecionadas daqui e de lá, você vai ter umas 100 aí. 250 para a gente trabalhar de forma intensiva é muita coisa boa, tá? É uma boa amostra, uma boa população aqui, na verdade, para a gente poder se preparar de forma muito inteligente para as questões objetivas. Para a discursiva, a nossa população já é menor. A gente tem duas questõezinhas da Sebrasp só da área fiscal, uma justamente da Cefaz Sergipe 22 e uma da Cefaz Acre 2024, e aí a gente traz mais umas 10 questõezinhas aí do Sebrasp, mais antigas e selecionadas. Juntas, a gente vai ter umas 12 questões apenas para se basear aqui de discursivas Sebrasp de auditoria. Aí eu estou falando tudo de auditoria, né? Qualquer um daqueles eixos ali sobre os quais a gente acabou de comentar. Esse foco na retenção, isso vale para tudo. Identificar pontos de maior incidência, focar nas normas e na doutrina. O problema é que são muitas normas e a doutrina é esparsa. Então, aquele estudo inteligente do primeiro bloco vai ser fundamental. Acostumar-se com a literalidade, porque você saber mencionar, não exatamente a literalidade, mas parecido com o que está previsto nas normas, ajuda a ganhar muitos pontos na prova dissertativa, tá? Grifar as normas na parte da retenção aqui, copiar e colar os trechos mais difíceis, atualização constante, como eu disse, isso é base para qualquer estudo de qualquer disciplina, de qualquer certame. E treinar, treino, manutenção por meio de questões, simulados, de questões interiores e principalmente quando a gente fala de discursiva, treinar com questões inéditas é muito importante e sempre ficar fazendo um reforço teórico ad hoc ou sob demanda, tá? Então, gente, chegou o momento de eu começar a te fazer a oferta sobre a qual eu mencionei no início da nossa mentoria da Cefaz Sergipe. Como vai funcionar? Essa mentoria,
o principal dela são essas 3 masterclasses aqui, né? Em que a gente vai fazer ao vivo, e ao vivo é sem limite de tempo, pode ser 1 hora, pode ser até 4, 5 horas cada uma dessa, vai depender de quantos a gente vai ter na turma e tudo mais, tá? A primeira masterclass, que já tem data definida daqui a pouco mais de uma semana, eu vou dar o caminho das pedras de como você aproveitar todo o material que você vai receber caso você venha a entrar para o time, como utilizar esse material para que você possa super otimizar o seu estudo. Então a gente vai falar um pouquinho por exemplo, esses exemplos de questões que eu te mostrei hoje, a gente vai ver muito mais e vai resolver essas questões já nesse primeiro momento. Depois a gente vai ter uma segunda masterclass que também tem data para acontecer dia 29, daqui a umas 3 semanas mais ou menos, que a gente vai falar só sobre orientação para uma prova discursiva. Não vou falar só sobre conteúdo, vou falar sobre conteúdo, é claro. A gente vai analisar aquelas questões que eu acabei de apresentar ali e vai falar também sobre a forma, como você deve escrever uma questão, uma boa questão discursiva. E a terceira masterclass, essa ainda não tem aula, data prevista, de novo, vai depender de como a turma vai se formar. A gente vai fazer uma masterclass de orientações finais. Isso aqui não vai ser só um revisaço, porque revisão de véspera, por exemplo, eu faço uma estratégia. Aqui eu quero fazer com vocês praticamente um estudo acompanhado. Então a gente vai sentar ali numa plataforma no Zoom, eu de um lado, vocês do outro, e a gente vai revisar tudo o que for preciso de auditoria fiscal, pelo tempo que for preciso, e eu vou pegar na sua mão uma coisa que obviamente eu não tenho oportunidade de fazer no YouTube, no Estratégia ou em qualquer outro projeto aí do qual eu venha participar, tá? Então pensa só um pouquinho, o que essa aprovação na Cefaz Sergipe mudaria na sua vida hoje, né? Que objetivos você poderia realizar, não só para si, profissional, mas para sua família, para os seus entes queridos que estão em volta de você. Eu já fiz muito esse exercício quando eu estava aí no seu lugar, e ele é sempre um grande motivador. Eu sugiro que você faça também esse exercício, tá? Além dessas masterclasses que eu falei, mas repetindo, elas serão ao vivo, mas também ficarão disponibilizadas a gravação. Você vai ter o primeiro bônus, que é o ADP, que é o meu novo produto, Auditoria Direto ao Ponto. Está escrito aqui Cefaz GO, porque foi o projeto piloto, o ADP da Cefaz Sergipe, que ainda vai ser construído, você vai ter acesso por ele, não vai precisar pagar nada de forma adicional para acessar o Auditoria Direto ao Ponto, né? Auditoria Direto ao Ponto é um projeto em que eu tenho vídeos de teoria curtos, super resumidos, tá? Para que você possa ou ter um primeiro contato com a disciplina ou revisar de forma super otimizada. Você tem especificidades da banca, no caso aí o Sebrasp, e de todos os tópicos que a Cefaz Sergipe apresenta, e você tem os resumos estratégicos também, que são muito interessantes, presentes na Auditoria Direto ao Ponto. Segundo bônus, 8 temas inéditos de discursiva de auditoria fiscal na veia, você vai ter aqui também, tá? Mais do que fundamental para a sua preparação, pensando nos 40 pontos aí da discursiva de auditoria fiscal. Beleza? Isso aqui vai ser muito importante para você treinar. Todos esses temas vão contar com resolução em vídeo da minha parte. E o terceiro bônus, além das correções em vídeo que você vai poder ter direito, se você quiser me mandar, se você não, né? Você que entrar você que se tornar, que entrar para o time, eu vou te compelir a enviar para mim a redação, né? Para que eu possa corrigir 1 ou 2, se você vier a ser contemplado aí como os 10 primeiros, e eu estou mandando esse vídeo numa determinada ordem, sobre a qual eu já falei também, para privilegiar aqueles que demonstraram interesse primeiro, tá? Acho que não preciso me estender nisso, mas já falei pontualmente com muitos de vocês sobre esse ponto. Então você tem esses 3 bônus. Então dá uma olhada nos bônus dessa oferta. O Auditoria Direto ao Ponto, eu vendo ele regularmente por R$ 197. Aqui, só esses 8 temas eu poderia cobrar, se a gente fizer um benchmark aí com o mercado, poderia até ser mais, poderia te cobrar 397, 1 ou 2 correções, no mínimo 297. Você não vai pagar nada por esses bônus, você vai pagar um preço fechado, você vai fazer um investimento num valor fechado que eu vou te apresentar, sem se preocupar com ficar comprando mais um ou outro penduricalho aqui, tá? Então hoje, chegando no ponto principal, que eu sei que vocês queriam ouvir,